Oi gente, tudo bem? Vocês não estão vendo coisa, eu estou com um olho de cada cor, porque hoje foi dia de testar o maior número possível de sombras dessa paletinha aqui da dona Pat McGrath. Essa paleta é a Gilded Nirvana, foi lançada recentemente em edição limitada e eu vou contar tudinho aqui pra vocês a respeito dela. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Bom, então vamos começar mostrando a embalagem dessa paleta. Olha que coisa linda a caixa, né? Achei bem artística, divina. Abrindo ela aqui, temos a paleta em si, feita com material de plástico e com esses detalhes dourados, metálicos, eu achei maravilhoso. Atrás ela é toda dourada com o nome de cada sombra. E ao abrir aqui, ela parece uma caixinha de joia. Olha que belíssimas são essas cores. Eu não tenho paletas comemorativas da Pat McGrath dos anos anteriores. Eu não comprei porque eu achava um absurdo ela fazer paletas em papel cartão rígido pelo preço que era cobrado. Então, por mais que as sombras fossem de qualidade, diferenciadas, a edição limitada, eu não acho que uma paleta com uma embalagem de papel cartão rígido valha aí cerca de 500 coroas ou, enfim, 500 reais. Eu até tenho paletas aqui comigo de papel cartão rígido, inclusive tem uma da Oceane que eu acho belíssima. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui pra mostrar pra vocês. É a única que eu tenho, na verdade, nesse material. Então, ela é feita assim, ó. Isso aqui é papel, não é plástico. A paleta da Oceane tem um preço muito menor do que as paletas da Pat McGrath, né? Então, eu acho muito justo que, pela qualidade dessas sombras, ela venha com esse tipo de embalagem. Pra mim, isso não é problema nenhum. Mas da Pat McGrath ocupando o nível que ela ocupa aí na pirâmide, digamos assim, hierárquica no mundo da maquiagem, eu sempre achei um absurdo a embalagem ser com papel cartão. Então, nunca tinha comprado anteriormente. Esse ano, eles deram um upgrade no material, fizeram de plástico duro. Eu achei lindíssima, fiquei encantada com esse design. Então, resolvi finalmente agregar uma paleta comemorativa da Pat McGrath aqui na minha coleção. Mas tem um porém. Embora eles tenham dado esse upgrade no material, eu já vi resenhas no sentido de que ela é metade do tamanho das paletas comemorativas dos anos anteriores, né? Eu não tenho elas aqui comigo para comparar, mas eu vou comparar com as paletas Mothership da marca. Eu tenho duas Motherships, tá? Então, comparando o tamanho delas, vejam só como essa daqui é bem menor. Embora ela tenha 12 cores, a Mothership tem 10 cores, deixa eu mostrar. Então, essa aqui é a Sunlight Seduction com 10 cores e essa aqui é a Gilded Nirvana com 12 cores. Apesar de ter uma quantidade maior de sombras, elas são bem menores, né? E não tem tanta variedade de texturas. Então, uma Mothership, por exemplo, como essa, tem 3 sombras mate, 3 sombras acetinadas e 4 sombras especiais com uma textura mais de glitter, assim, né? Essa outra aqui, que é a número 8, tem 4 sombras metalizadas, sendo que uma delas é Triochrome. Trio, não é duo, tá? Ela tem 3 cores, é verde, amarelo e rosa. 2 peroladas, 2 mates e 2 acetinadas, então uma variação grande aí de texturas. Essa daqui, que é a lançamento, a Gilded Nirvana, tem uma mate, puramente mate, assim, né? Uma outra que também dá para ser usada como mate, mas ela tem partículas de brilho bem pequenininhas, tá? Mas quando passa no olho, ela fica mais mate, então ela é meio que um semi-mate, talvez, eu diria. Nem sei se existe essa classificação de sombra, mas me parece que é meio que isso. Aí, as demais são todas bem cintilantes. 2 dessas cintilantes, que é essa aqui e essa daqui, é um pouco mais flocada, então ela tem partículas de glitter um pouco mais grossas, assim. Enquanto que as demais são metálicas, cintilantes, coloridas, extremamente brilhosas, tudo ao mesmo tempo e super macias.
Na verdade, todas as sombras têm uma textura muito macia. Eu não sei se dá para comparar a fórmula dessa paleta com qualquer uma das Mothership e muito menos também não sei se dá para comparar com as demais comemorativas. Fato é que eu nunca tinha visto sombras assim bem brilhosas, com glitter, metálicas, com uma textura tão macia, tão cremosa quanto dessa paleta aqui. Com relação ao preço, essas aqui custam o dobro dessa daqui. Mas eu, por exemplo, nunca paguei o preço cheio nelas. Elas entram em promoção e não é tão raro, tá? Pelo menos hoje em dia não é raro. Essa aqui, que foi a primeira que eu comprei, a número 11, eu paguei menos da metade do preço. Eu acredito que porque ela foi rejeitada pelos fãs de Pat McGrath. Não que o preço cheio dela tenha mudado, o preço cheio dela lá é mais de 1000 coroas. Eu vou deixar a conversão em reais aqui pra vocês, tá? Mas ela entrou em promoção na época e eu paguei menos da metade do preço. Essa daqui é a situação inversa. É uma paleta que muita gente gostou, então foi vendida. Eu acho que quem faz coleção assim de maquiagem, quase todo mundo tem essa paleta. Mas por ter sido muito vendida durante anos, agora ela tem entrado na promoção. Então eu adquiri essa paleta, na verdade, não faz muito tempo e eu paguei metade do preço. Então se você quer uma paleta Pat McGrath, eu recomendo uma Mothership, mas aguardar a promoção. Nunca pagar o preço cheio aí de mais de 1000 coroas uma paleta, né, gente? Porque independente da marca, da qualidade, eu não acho que vale isso. Aliás, é por isso que provavelmente vocês não vão ver resenhas aqui das maquiagens da Louis Vuitton, por exemplo. Eu acho um absurdo eles cobrarem mais de 1000 coroas de um batom. E agora chega de conversa e vamos ao que interessa, vamos aos looks. O primeiro look vou começar com essa cor mais escura aqui, ó, que é quase um preto. Ele não chega a ser um preto, tá? Mas tá quase lá. Então vou fazer um degradê, iniciando com a cor mais escura na parte externa dos olhos. E olha só, apesar de ser uma sombra escura, quase preta, cintilante, foi super fácil de esfumar, bem pigmentada e não esfarelou muito aqui no rosto. Gostei bastante. Agora com outro pincelzinho limpo, vou pegar essa cor nude aqui, que é muito, muito macia, tá, gente? E vou dar uma esfumada já no côncavo. Agora com o aplicador de esponjinha, vou vir com essa cor roxa e vou aplicar no centro da minha pálpebra móvel. Que belíssima essa cor, olha só. Agora eu vou pegar esse azul mais clarinho aqui, que eu acredito que todos aí estejam curiosos para ver, né? Muito linda essa cor. Um aplicador de esponjinha também, tá? Aplicar aqui na parte interna do olho, da pálpebra móvel. Gente, tô achando que a parte preta eu vou aplicar também com a esponjinha, porque eu tô querendo que ela fique um pouco mais pigmentada. E aí eu esfumo a extremidade com a própria esponjinha, com o lado que tá limpinho, né? Continuando o degradê, vou agora pegar esse rosinha clarinho para passar na parte interna mais extrema da pálpebra móvel. Ai, que cor linda! Gosto pouco de um rosa, né? Então, adorei essa cor. Com um pincelzinho menorzinho de esfumar, vou vir novamente com a sombra mate aqui mais clarinha, que é a sombra de transição, e marcar um pouquinho mais o côncavo, esfumando todas essas cores nessa região. Eu vou pegar a sombra mais escura, assim com a pontinha dela,
e vou aplicar embaixo da linha inferior dos cílios. Se existe uma forma mais fácil que a de esponjinha para aplicar sombra, eu desconheço. Agora eu vou pegar o azul clarinho e da mesma forma vou aplicar em cima desse traço preto que eu fiz. Vou voltar com a cor escura bem aqui no início da linha inferior, para ter essa continuidade com a parte externa dos olhos. Vou trazer o rosa aqui na linha inferior, bem no comecinho. Achei tão lindo esse rosa, quero dar um pouquinho mais de destaque para ele. Então, esse aqui é o primeiro olho, ainda sem delineador e sem rímel, né? Vou aplicar delineador e rímel depois que eu terminar o outro olho. O segundo look eu vou iniciar com a sombra mate mais clarinha em todo o côncavo. E essa vai ser a cor de transição, tal como no primeiro, né? Porque é a única cor mate ideal para transição que essa paleta fornece, então vamos usar ela. Agora eu vou dar profundidade no canto externo, usando essa cor aqui, que é a Mauve Mystique. Vocês vão ver que, apesar dela ter algumas pequenas partículas de brilho no olho, essas partículas quase não aparecem. Olha só como ela fica mate, tá vendo? Então, na verdade, essa paleta tem dois tons mate, essa mais clarinha e essa mais escura. Vou pegar essa cor mais bronze aqui, chama Platinum Bronze, e vou aplicar ela aqui na região externa dos olhos, indo por cima dessa sombra mate, ou vindo por cima de parte da sombra mate, né? Olha que cor maravilhosa. No centro da pálpebra móvel, eu vou aplicar essa cor aqui, que é Aquamarine Allure. Nossa, que cor maravilhosa, gente, olha isso. Perfeição. Vou vir novamente agora com essa cor mais bronze e vou aplicar rente a cor Aquamarine, mas aqui no canto interno. Amei. Dá uma retocada aqui na cor Aquamarine. Tô apaixonada nessa cor, gente, que coisa linda. Eu vi também algumas pessoas usando essa cor com o preto, ou com a cor mais escura, e ficou muito bonito, elas se comunicam muito bem. Que aqui eu quis fazer uma coisa um pouco diferente. Tá lá. Lindíssimo. E agora no canto interno mais extremo, vou usar esse verde aqui. Belíssimo. Olha que lindo. Vou vir com a mate mais escura na linha inferior dos cílios e vou usar a cor Aquamarine por cima dessa sombra mate mais escura. E olha isso, gente, a quantidade de brilho, que cores belíssimas que essa paleta proporciona. Eu tô muito impressionada que, apesar de ter muito brilho, muitos glitters, não há muita queda aqui no rosto, né? Percebo que o meu rosto quase não está com glitter. Então, realmente uma fórmula muito cremosa e uma vez aplicada ali na pálpebra, ela fixa muito bem. Eu estou impressionada com essa paletinha aqui da Pat McGrath, adorei. Mas os olhos ainda não estão finalizados. Eu vou aplicar máscara de cílios, delineador, lápis, fazer um acabamento da pele, aplicar corretivo e volto já com o resultado final. Fiz um delineado preto desse lado e desse lado um delineado na cor teal, que é muito parecida com a Aquamarine, né, com a sombra Aquamarine. Então fiz tanto um delineado quanto apliquei aqui na linha d'água essa cor.
Desse lado, na linha d'água, eu apliquei uma cor violeta. Olha que belíssimo que ficou. Se me perguntarem qual lado eu gostei mais, eu não sei dizer. Se pudesse, se as regras permitissem, acho que eu sairia desse jeito, com um olho de cada cor, porque eu realmente achei muito lindo. Olha isso, gente. Que perfeição as cores dessa paleta. Bom, eu finalizei a pele, né, com pó, passei corretivo, dei uma clareada aqui no osso das sobrancelhas e no canto interno, aqui próximo do nariz também. Usei um corretivo bem clarinho. Esses produtos eu vou resenhar no próximo vídeo, então não vou falar deles aqui agora, tá? São produtos da Shiseido. No rosto, eu passei o blush da Ambient Lighting Edit Unlocked na cor coral e pêssego. Eu misturei essas duas cores para fazer o blush. Fiz o bronzer e o contorno do nariz com essa cor aqui, com o bronzer, né? E o iluminador, cadê o iluminador? Usei este daqui. Tenho usado muito essa paleta, é realmente uma paleta chave, vai com tudo. Tem as cores para qualquer look. Olha só o blush, como ficou bonito, misturando o coral com o pêssego, né? Então, isso aqui é algo que eu recomendo muito, gente. Essa paletinha da Hourglass é tudo de bom. O batom eu vou usar aqui com vocês, porque também é da Pat McGrath. Eu tenho esse batom faz tempo. Ele é um mate, super pigmentado. Assim, nessa cor nude, né? Eu tô com a boca hidratada e eu vou manter o hidratante pra usar esse batom, porque ele é um mate bem seco. Vou fazer o contorno com a canetinha da Essence na cor Rose Nude. Ó, percebam como a textura desse batom é um mate muito esturricado, na minha opinião. Ele marca toda a textura, assim, da boca. E eu não gosto muito disso, gente. Eu acho desconfortável, na verdade. Mas a cor e a pigmentação são belíssimas. Então, se você é uma pessoa que não se importa do mate ser um pouco mais seco e marcar bem a textura da boca, é um produto que é indicado para você. No caso, eu não costumo usar muito. E se me perguntassem se eu indico, no geral não, eu acho que existem batons mate melhores aí no mercado. Mas a cor é linda e casou muito bem aqui com os looks coloridos. E tá lá, gente, 2 looks belíssimos, não consigo escolher qual eu prefiro mais. Feitos com a paletinha da Pat McGrath, a Gilded Nirvana. E assim, estou apaixonada, não me arrependo nem um pouquinho da minha aquisição. É uma fórmula única, cores únicas e para quem é colecionador como eu super recomendo. Se você é uma pessoa que segura o glamour em várias ocasiões, não só festivas, mas também ocasiões noturnas e até quem sabe durante o dia, logicamente essa paleta também é para você. Só para pessoas assim mais básicas, que não tem muitas ocasiões festivas para frequentar, que talvez eu não recomendaria essa paleta, porque provavelmente vai ficar engavetada. Mas enfim, vai de cada pessoa, o teste está aí, vocês viram que tem alta qualidade, as cores são únicas, é uma fórmula que eu nunca tinha visto antes em nenhuma outra paleta de sombras, tá? E agora eu quero saber de vocês, gostaram dos looks? Qual vocês gostaram mais? Vocês usariam essas sombras? Conta tudo aqui pra mim nos comentários, vai? E se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, um beijo e até o próximo vídeo.